Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções de várias variáveis. Hoje abordaremos o conjunto de nível. Direto para a definição desse termo. O conjunto de nível CK é o conjunto dos vetores de Rn, tal que a imagem deles vale K. Em outras palavras, nós diremos que um conjunto de nível CK é formado pelo conjunto de elementos do domínio cuja imagem vale K. Faremos aqui algumas observações. No caso em que o domínio é bidimensional, o nosso conjunto de nível será chamado de curva de nível K. Já nos casos em que o domínio é tridimensional, o conjunto de nível será chamado de superfície de nível. O nome curva de nível é bem apropriado para funções cujo domínio é bidimensional, como podemos ver aqui nessa figura. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu considero aqui uma função f, aqui do R2 para R, onde o domínio é bidimensional, formado pelas variáveis x, y, e o valor do z é obtido como sendo um número real, que é a imagem desse x, y. E aqui nós temos o gráfico. Em seguida, vamos obter agora uma curva de nível k dessa função. Bom, para obter uma curva de nível k, esse k é um número real, eu atribuo ele aqui no eixo z e passo um plano cortando a superfície nessa altura k. Quando eu faço isso, o plano corta a superfície, formando uma curva que está totalmente contido no plano z igual a k. Em seguida, eu faço a projeção dessa curva sobre o domínio R2, obtendo lá embaixo, lá no domínio, o conjunto de pontos que manda através da função f naquela altura k. Portanto, como podemos ver, o conjunto de nível para funções bidimensionais é uma curva, por isso que recebe o nome de curva de nível. Vamos fazer essa interpretação aqui em outros exemplos. Vejamos. Obtenha as curvas de nível k para a função f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Aqui nós temos um paraboloide. Aqui nós estamos de um caso, por exemplo, quando eu quero construir a curva C0, o que vem a ser a curva C0? A curva C0 é o conjunto dos pontos cuja imagem vale zero. Nesse caso aqui, nós vamos então passar um plano na altura z igual a zero, e ao passar esse plano, nós vemos que ele não corta a superfície que é o gráfico. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a curva de nível CK é um conjunto vazio. Também indicado assim. Por quê, professor? É simples. Porque não há nenhum ponto cuja imagem vale zero. Vamos lá para a curva C1. Quem é a curva C1? Bom, a curva C1 é o conjunto dos pontos cuja imagem vale 1. Corresponde ao corte do plano z igual a 1 da nossa superfície. Então, eu pego a minha superfície, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, e igualo a 1, eu obtenho a expressão correspondente, x² mais y² igual a zero. Pergunto, quais são os pontos que satisfazem essa condição? Quais são os pontos x, y que satisfazem essa condição? Apenas um ponto. Apenas o x, y igual a 0, 0. São tais que a soma desses quadrados equivale a zero. Portanto, a curva de nível C1 é formada apenas pela origem. Continuando o nosso trabalho. Vamos agora obter a curva C2. Lembrando que, por definição, o que vem a ser a curva de nível C2? Vamos lá. É o conjunto dos pontos do domínio, tal que a imagem deles seja igual a 2. Para obter a curva de nível C2, é suficiente que eu tome f de x, y, que é dado por x² mais y²
mais 1 é igual a 2. Fazendo isso, nós chegamos que os pontos estão sobre essa curva quando elas satisfazem a equação x² mais y² igual a 1, que nada mais são do que os pontos da circunferência centrada na origem de raio igual a 1. Do ponto de vista geométrico, a curva de nível C2 corresponde à curva que eu obtenho fazendo um corte na superfície através de um plano que é dado por z igual a 2. Quando eu faço esse corte, eu obtenho, então, uma curva que eu projeto sobre o domínio, tá? Sempre é a projeção sobre o domínio, e lá embaixo eu encontro a circunferência centrada na origem, nesse caso de raio 1. Portanto, a curva de nível C2, vamos identificar como sendo o conjunto dos pontos do R2 que satisfazem a equação da circunferência x² mais y² igual a 1. Como exercício, eu deixo para vocês abrirem as contas da curva C5, que nada mais é do que o conjunto dos pontos do R2 que estão sobre a circunferência de raio 2, e o nosso C10 são os pontos do R2 que estão sobre a circunferência de raio 3. Então, esses são as curvas de nível CK para K igual a esses valores da nossa função. Dando continuidade, então, à nossa aula, faremos o seguinte exercício. Mostre que as curvas de nível da função f de xy igual a 2 mais x menos y são sempre retas. Em seguida, encontre a curva de nível 1 e a curva C3. Então, vejamos que a equação de uma reta é sempre expressa na forma reduzida como sendo y igual a ax mais b. Então, vamos procurar mostrar que a nossa curva de nível satisfaz uma expressão desse tipo. Então, vamos lá. O que significa uma curva de nível arbitrária? Uma curva CK, curva qualquer. É, então, por definição, o conjunto dos pontos x, y do domínio, tal que a imagem deles, e, portanto, a expressão 2 mais x menos y são iguais a k. É igual a k. Em seguida, nós faremos o seguinte. Eu vou isolar o y nessa expressão, obtendo, então, y igual a x mais 2 menos k. Nós podemos, então, observar que ela se encaixa perfeitamente nesta, que é a equação de uma reta, onde o a vale 1 e o b vale 2 menos k. Lembrando que este k é um número real. Então, dessa forma, foi mostrada que qualquer que seja a curva de nível CK desta função, trata-se de uma reta. Em seguida, vamos encontrar a curva de nível C1, que é uma reta. Acabei de dizer que é uma reta, só que agora eu vou explicitar qual reta é essa. Lembrando que C1 é obtido quando o k vale 1. Então, eu pego essa expressão, que é o conjunto dos x e y pertencentes ao R2, tal que y é igual a x, e troco o k por 1. Então, fica x mais 2 menos 1 é 1. Então, a curva C1 nada mais é do que esta reta vermelha aqui, ó, que é a reta x, que é a reta y igual a x mais 1. Em seguida, para obter a curva de nível 3, basta definir como sendo o conjunto dos pontos do R2 que satisfaz aquela equação. Então, y igual a x, vamos lá, para k igual a 3, 2 menos 3 é igual a menos 1. Portanto, a curva de nível C3 nada mais é do que esta outra reta aqui, onde nós temos y igual a x menos 1. Daremos prosseguimento agora com mais exemplos de curvas de nível. Agora, nós iremos analisar essa função f de xy igual a x² menos 2y². Vamos fazer do ponto de vista algébrico e também geométrico. Então, vejamos essa expressão. Quem é a curva C1?
a curva C1 é obtido fazendo x² menos 2y² igual a 1. Bom, podemos ver que essa equação aqui é a equação de uma hipérbole. Se ainda não está fácil de enxergar, basta manipular para uma expressão do tipo x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1, que trata-se da equação reduzida da hipérbole. Então, basta ver que essa expressão pode ser simplificada da seguinte forma: x² sobre 1² menos y² sobre 1/2 igual a 1. Notem que esse 2 multiplicando o y² foi reescrito como sendo y² dividido por 1/2. Afinal, divisão de fração, nós repetimos 1 e multiplicamos pela inversa da outra. Então, pode ter certeza que essa expressão equivale a essa. Para deixar da forma da equação da hipérbole, basta escrever esse termo aqui como quadrado de alguém. Portanto, 1/2 é o quadrado de 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, dessa forma, eu tenho então que a curva C1 é a curva que é obtida a partir do corte do gráfico com o plano z igual a 1, corresponde a uma hipérbole, pois esta é a equação reduzida da hipérbole. Bom, como exercício, eu deixo que vocês façam a curva de nível k igual a 2, k igual a 3 e também k igual a 4, e vejam que nós encontramos expressões que são parecidas ou que podem ser reduzidas a uma expressão dessa forma. Portanto, todas as curvas de nível desta função para k positivo são sempre hipérboles. Aqui nós temos o desenho dessas hipérboles. Vamos agora trabalhar para valores negativos de k, ou seja, para k igual a menos 1, menos 2 e menos 3. Eu vou fazer a curva de nível C-2, K-2. Então, vamos lá. Faça, então, f de xy igual a menos 2. Então, obterei x² menos 2y² igual a menos 2. O objetivo da equação da hipérbole é deixar ela com o segundo membro igual a 1. Então, dessa forma, eu irei dividir essa expressão por menos 2. Ficaremos, então, com menos x² sobre 2 mais y² igual a 1. Dando uma reorganizada na situação, ficaremos, então, com y² sobre 1² menos x². Esse 2, para escrevê-lo em forma de quadrado, eu escrevo como quadrado de raiz de 2, igual a 1. Então, aqui eu tenho novamente uma expressão que é parecida com a equação da hipérbole. Só que aqui tem uma pequena distinção. Nesse caso aqui, nós temos uma hipérbole onde os focos estão sobre o eixo x, porque a ordem é dada por uma expressão envolvendo x menos uma expressão envolvendo y. Quando nós tivermos um termo ao quadrado do y menos o termo ao quadrado de x, então tratará-se de hipérbole cujos focos estão sobre o eixo y. Eu vou deixar um vídeo que faz uma revisão sobre este assunto, hipérboles, para que vocês tenham mais segurança quando tratarem disso. Então, o que eu vejo aqui é que a curva de nível para k igual a menos 2 trata-se de uma hipérbole cujos focos estão sobre o eixo y. Ok? Então vamos recorrer ao GeoGebra para dar uma motivação geométrica àquilo que já foi feito de modo algébrico. Então vejamos aqui o gráfico da função x² menos 2y². O que podemos ver aqui é que trata-se dessa figura chamada de paraboloide hiperbólico, também chamada de sela. Como podemos ver, ela recebe o nome de paraboloide porque ela, em sua constituição, é formada por parábolas. Nós temos essa parábola assim, e aqui embaixo
também tem outra parábola, né? Parábola nesse sentido e nesse outro sentido. Uma com a concavidade para cima e uma com a concavidade para baixo. Então, nós temos aqui o paraboloide hiperbólico. Então, vamos às curvas de nível CK com K igual a 1 e a curva de nível CK com K igual a menos 2. Então, quando eu faço a curva de nível CK com K igual a 1, eu pego o plano Z igual a 1 e corto o meu paraboloide hiperbólico. Quando eu faço isso, vamos colocar aqui na orientação correta, o eixo X está em vermelho. Ó. Quando eu faço esse corte e projeto a curva cortada lá no plano XY, eu tenho o quê? Eu tenho uma hipérbole com os focos, olha os focos, sobre o eixo X, que é o que nós já fizemos isso algebricamente. Porém, agora, quando eu faço a curva de nível CK com K igual a menos 2, vamos lá, vamos cortar ali, ó, tá lá o plano na altura Z igual a menos 2, e eu obtenho o corte, tá? O corte aqui, ó, forma também uma hipérbole, só que com uma pequena diferença. Agora, os focos não estão mais sobre o eixo X, e sim sobre o eixo Y, conforme já fizemos as contas e mostramos algebricamente. Então, essa é a interpretação da curva de nível CK com K igual a 1 e CK com K igual a menos 2. Bom, com isso nós encerramos essa parte da aula. Espero que tudo isso tenha ficado bastante claro. Qualquer dúvida em relação a gráficos, sempre recorra ao GeoGebra, buscando sempre dar essa interpretação geométrica a cada um dos conceitos já estudados. Então, desejo boa sorte, um abraço e até a próxima.